David Coulthard, o pole position, não larga para a volta de apresentação. Demonstra a sua insatisfação, a sua decepção. Esse clima de muita energia, de muito glamour que tem aqui em Mônaco, dentro da pista, é uma situação absolutamente oposta. O erro aqui não é perdoado. Uma falha como essa pode custar a corrida para David Coulthard, porque agora ele vai largar na última posição. E para recuperar posições, se é que ele vai conseguir largar, como vai fazer? Como vai fazer? Começa ruim para a McLaren, um fim de semana que era excepcional até agora. Olha aí a decepção no momento em que o carro apaga do David Coulthard. Ele que largava na pole position com o Schumacher ao lado na primeira fila, tendo na segunda fila Mika Häkkinen da McLaren, Rubens Barrichello da Ferrari. É o problema do tal controle eletrônico de largada. Agora finalmente vai o Coulthard, que deixou o Häkkinen na última corrida da Áustria, deixou parado. E vocês viram, agora acontece a mesma coisa com a McLaren de novo, só que com David Coulthard praticamente jogando fora qualquer chance de vitória. Ele pode no máximo tentar marcar pontos, como fez na Espanha, que aconteceu a mesma coisa e acabou inclusive marcando um quinto lugar. Mas joga fora a chance de vitória, e ele que briga pela liderança do campeonato com o Schumacher. O Coulthard que largou na sétima posição lá na Áustria e conseguiu a vitória. Uma coisa é essa recuperação numa pista como a pista austríaca. A outra é numa pista como a pista aqui de Mônaco. Inclusive, o companheiro do Coulthard, o Mika Häkkinen, também na volta de apresentação demorou a sair, porque você repara nas imagens, você está conhecendo aí a pista, vindo com cada piloto que está passando, ele está na terceira posição na volta de apresentação. Agora ele vai assumir o lugar dele no grid, porque não pode ultrapassar na volta de apresentação. Então é um começo de prova para uma equipe que estava com tudo perfeito, que conseguiu hoje de manhã no aquecimento uma diferença de 7 décimos em relação ao Schumacher, a McLaren. A corrida começa complicada, a corrida começa aquela uruca que tem acompanhado, por exemplo, o Mika Häkkinen. E lá na Áustria, a equipe acabou culpando o Häkkinen por ter deixado o motor morrer. Vamos ver o que eles vão dizer aqui do Coulthard. Agora o Schumacher está na frente, o Schumacher é o pole. Com o Mika Häkkinen ao lado dele, o Rubinho ganha uma posição também na largada. Coulthard larga em último, as luzes vermelhas estão acesas. Os motores estão girando alto. Vai começar o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Schumacher bate na frente, Rubinho vem para manter a terceira. Fica em segundo Häkkinen. Eles passam pela Sandebote. Até agora tudo limpo, tudo bonito, nada acontece. Schumacher é o líder do Grande Prêmio de Mônaco com Mika Häkkinen em segundo. Rubens Barrichello em terceiro. Ralf Schumacher é o quarto. O Juan Pablo Montoya largou bem. Montoya, que largava na sétima posição, veio bem. Já pula para a quinta posição Juan Pablo Montoya. Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher, Montoya, Irvine. São os 6 primeiros colocados. Coulthard, o carro do Coulthard apagou, está aí ele na última posição. É uma luta para fazer uma ultrapassagem em cima de retardatário aqui em Mônaco. Imagine o que... Olha lá, já uma batida ali no fundo. Lá uma batida ali no final. Uma Sauber. Bateu uma Sauber. O Coulthard ganha uma posição. Nick Heidfeld. O alemão Nick Heidfeld da Sauber bate ali no fundo, ó. Passou direto e bateu no guarda-reio. Um simples erro não tem perdão aqui em Mônaco. Uma escorregada, uma freada errada, qualquer coisa que acontece fora dos padrões da pista, que em outro autódromo, em outro circuito, o piloto consegue corrigir, em Mônaco é guarda-reio, é muro e é fim de prova. Primeira volta completada com Schumacher em primeiro, Häkkinen em segundo, Barrichello é o terceiro, Ralf Schumacher vem em quarto, Montoya em quinto, Irvine é o sexto, Trulli o sétimo, Jacques Villeneuve é o oitavo. Depois temos Fisichella, Alesi, Panis, Raikkonen, Frentzen, Della Rosa, Button, Alonso. E o David Coulthard é o último colocado, é o 21º colocado. Se a sorte é o encontro da oportunidade com o talento, como já disseram, Reginaldo. Vai ter talento e oportunidade assim lá longe o Schumacher, hein? É o que está acontecendo este ano, né? Já teve aquela corrida de Barcelona em que ele estava em segundo e o Häkkinen terminou
apagou, teve um problema de hidráulico, de embreagem, o motor apagou, faltando 5 curvas para ele cruzar a bandeirada, para receber a bandeirada em primeiro. Quer dizer, a vitória caiu no colo do Schumacher, e essa agora, do jeito que começou a corrida, numa pista dessa, também cai no colo do Schumacher. Claro que tem muita coisa ainda para acontecer, uma corrida longa, embora seja o circuito mais curto da Fórmula 1, mas com 78 voltas, pit stop, tudo isso é muito complicado, tem muita coisa para acontecer. Mas de qualquer forma, nesse momento, está no colo do Schumacher a vitória. A pista em Mônaco tem 3.370 metros. Eles completam agora a segunda das 78 voltas que formam o Grande Prêmio, este 7º da temporada 2001. Kleber. João Pedro Paes Leme. Kleber, o Michael Schumacher está usando o carro reserva. Nenhum problema especial com o carro titular. O problema é que ele achou que o carro reserva tinha um rendimento melhor e simplesmente decidiu optar por ele, por esse motivo. Sempre no treino de aquecimento, que termina 4 horas antes de começar a corrida, os pilotos normalmente usam os 2 carros. E o Schumacher optou pelo carro reserva. Montoya, com 1:25.773, faz a volta mais rápida da prova. Essa segunda volta foi a volta mais rápida que o Montoya conseguiu dar entre todos os 21 carros que estão na pista. Nick Heidfeld, da Sauber, já abandonou o Grande Prêmio de Mônaco, ele bateu. Vem aí o Schumacher fazendo a chicane com o Mika Häkkinen atrás dele. A diferença é de 1,5 segundos do Schumacher para o Häkkinen. Será que o Schumacher vai conseguir abrir, vai aproveitar a pista livre para adquirir uma boa vantagem em relação ao Mika Häkkinen? Veja aí a repetição da largada, quando as luzes vermelhas se apagam, o Schumacher vem, consegue manter a ponta, não há alteração nas 3 primeiras posições. Só o Montoya, que largou muito bem e está fora. Veja aí o Montoya, veio muito forte. O carro escapou de traseira, tocou no guarda-reio, destruiu a suspensão traseira esquerda. Está fora o Juan Pablo Montoya, estreando em Mônaco na Fórmula 1. Era uma expectativa muito grande se o Montoya conseguiria um bom resultado. O Montoya fica fora da prova e a gente aproveita para que você participe conosco da nossa transmissão. Você que está acompanhando a corrida e está na internet, você pode responder exatamente sobre o Juan Pablo Montoya, quando o Rubinho faz agora uma volta boa, a mais rápida até agora. A gente quer saber, o Montoya vai ganhar algum grande prêmio nessa temporada 2001? A temporada de estreia dele na Fórmula 1, a Williams se recuperando, o Ralf já ganhou uma corrida, vai dar Montoya? Sim ou não? www.globo.com/F1 é o endereço para você que está acompanhando o Grande Prêmio de Mônaco participar e dar a sua opinião. Hoje já não vai ser o dia do Montoya, Reginaldo. O Montoya está muito ansioso também para conseguir essa primeira vitória na carreira. Em função do retrospecto dele, né? Ele é um piloto desse tipo. Correu aqui de Fórmula 3098, ganhou a corrida. Ele, quando estreou nas 500 milhas de Indianápolis, foi o primeiro estreante desde o Damon Hill em 66 a ganhar a corrida. Quer dizer, está esse ano na Fórmula 1, veio com aquela moral toda e acha que já tem que aprontar logo de cara. Tem conseguido realmente ser o piloto que rivaliza com Schumacher, não em termos de resultado, mas em termos da agressividade. Então, o mundo já discute Schumacher e Montoya, ninguém mais fala em Häkkinen, Coulthard. Nessa altura do campeonato, o adversário do Schumacher é o Montoya, mas está sujeito a cometer erros desse tipo, principalmente numa pista dessa, quando quer ir com sede demais ao pote. A cada volta um piloto consegue imprimir um ritmo melhor, agora 1:23.880 o tempo do Michael Schumacher. O Montoya está fazendo o espetáculo, está conseguindo sedimentar um nome, mostrar que tem talento. Vai precisar agora botar a cabeça no lugar para conseguir os resultados. Schumacher em primeiro, Häkkinen em segundo, Barrichello é o terceiro, o Luciano Burti, piloto brasileiro da Prost, já fez uma parada no box. O Burti, que não está tendo um bom fim de semana, também está estreando aqui em Mônaco e não está conseguindo se entender com o carro e com a pista. E o Coulthard conseguiu, além da posição do Burti, ultrapassar o Tarso Marques. O Coulthard agora ocupa a 18ª posição. Numa suadíssima recuperação, se é que ele vai conseguir ao menos
chegar na zona de pontuação. E faz uma boa corrida o Henrique Bernoldi, que largou em 20º e está na 16ª posição, à frente, inclusive, ele superou, inclusive, o seu companheiro de equipe, que é o Jos Verstappen. O Schumacher vai acelerando forte para tentar abrir uma vantagem em relação ao Häkkinen. Agora, a vantagem é de 2,6. Fica atrás do Schumacher 2 segundos e 6 décimos o Mika Häkkinen. O Barrichello vem aí atrás do Häkkinen. O Ralf Schumacher também não perde contato. São os 4 que estão mais à frente. A 5ª posição agora é do Ed Irvine. O Irvine tem 3,7 atrás do Ralf. E aí o detalhe aqui numa asa esquerda, uma asa meio sobressalente que foi colocada na Ferrari, seria, Reginaldo? Não. Não, pode ser até um tape, uma fita adesiva com que eles colam alguma coisa. Todas as equipes usam isso, se bem que cinza não é exatamente a cor da Ferrari, quer dizer, pode ter ficado na pista e caído de um outro carro. Cinza é uma cor ali padronizada, essa fita você conhece, mas o da Ferrari é vermelha. Agora, pode ter pego essa pela pista e grudou em algum lugar lá e daqui a pouco vai se soltar. Nada para comprometer a corrida do Michael Schumacher, que já completou 6 voltas e tem 2,496 à frente do Häkkinen. O Barrichello está 1,5 atrás do piloto da McLaren. Schumacher, mais novo, o Ralf é o 4º colocado, com o Irvine em 5º. Um fim de semana está sendo muito comemorado pela Jaguar. O Ed Irvine largou bem. Está na corrida aí na 5ª posição. Conseguindo, pelo menos o Irvine, um bom resultado. O Pedro Della Rosa com mais dificuldade, mas o Ed Irvine fazendo um bom trabalho nesse fim de semana em Mônaco. E o Coulthard na 18ª posição. O carro do Coulthard não saiu para a volta de apresentação, apagou antes do início da volta de apresentação, foi lá para a última posição, largou em 22º, agora está na 18ª colocação, com 2 abandonos e uma ultrapassagem em cima do Tarso Marques. À frente dele você vê exatamente os 2 carros laranja, que são os carros da Arrows. O Bernoldi é o primeiro deles e logo atrás o Verstappen. Aí Ronaldinho assistindo a corrida. Ronaldinho, que veio aqui para Mônaco, chegou um pouco antes da largada e esteve no grid, dando a sua força para o Rubens Barrichello, João Pedro Paes Leme. É verdade, Kleber. Conversaram um pouco sobre a nova paixão dos dois, que é o golfe. Eles andaram, inclusive, participando aqui de um torneio amistoso que houve aqui em Mônaco. Os dois jogaram, não com a mesma categoria, que apresentam um na pista e o outro no gramado, mas ficaram em 5º lugar jogando juntos e disseram que só não gostam de uma coisa: comparação entre um e outro na hora em que se fala de jogar golfe. Se vocês quiserem comparar com outros esportes, tudo bem, mas a gente está só aprendendo, disse o Ronaldinho. Ronaldinho também disse que veio dar uma força para o Rubinho, e o Rubinho disse que com certeza o pé quente dele vai dar sorte. Falou que está muito confiante no controle de tração hoje na corrida aqui em Mônaco. O Schumacher tem uma vantagem de 31,3 em relação ao David Coulthard, que está lá na 18ª posição. O Ronaldinho, que segundo os médicos do Inter de Milão, está praticamente liberado para voltar ao futebol. Agora é entrar em forma, está fisicamente perfeito, porque clinicamente a recuperação do joelho do Ronaldinho está ótima, então que logo ele volte a jogar sua bola aí pelos campos do mundo. São 7 voltas completadas. Eles estão partindo para a 8ª volta, aí passando pelo túnel em Mônaco. E o Bernoldi deu passagem para o Verstappen, que é o primeiro piloto da equipe, e realmente o Verstappen está com o carro mais rápido. Vocês viram que ele já se desprendeu um pouquinho do grupo. Agora o Bernoldi é que está para o Coulthard. É o próximo a ser ultrapassado pelo Coulthard. Estava virando em 25,6 o Verstappen, em 25,9 o Bernoldi. Aí está o Mika Häkkinen na perseguição a Michael Schumacher. A diferença volta a ser de 1,6. Já tinha passado de 2 segundos. O Häkkinen conseguiu outra vez se aproximar, 1,679. A vantagem que Michael Schumacher tem na primeira posição em relação ao segundo colocado, o Mika Häkkinen. O Barrichello está 2,2 atrás do finlandês. Continua em 4º o Ralf Schumacher, em 5º o Ed Irvine, em 6º o Jarno Trulli. O Henrique Bernoldi é o 17º.
O Burt ocupa a 20ª posição. Montoya e Heidfeld já abandonaram. Aí você tem, numa das intermediárias, onde se mede tempo aqui no circuito, como o Hakkinen vai se aproximando. Ora ele consegue chegar, ora o Schumacher se distancia. Vai muito do desempenho de cada um em cada setor da pista. A vantagem era de 1.6 quando eles completaram a volta de número 8. Agora está em 1.7. Confira mais uma, 1.4. Diminui agora. Quando fechar a volta, quando o Schumacher completar a 10ª volta, o tempo total. E o Hakkinen andou muito nessa última 9ª volta, 1:22.218, faz a volta mais rápida da prova, por isso faz a vantagem cair para 1.4. E a televisão vai medindo setor por setor. São 3 pontos de cronometragem na pista. Agora eles entram no túnel. Aí é o trecho de maior velocidade. Por exemplo, o Montoya, durante os treinos, chegou a 299,5 por hora. Era o carro mais rápido. Os dois carros da Williams, os mais rápidos. 299,5 o Montoya, 299,1 o Ralf Schumacher. E o Barrichello foi o terceiro mais veloz ali depois da saída do túnel. É isso em velocidade de classificação, né, de treino oficial. Agora na corrida eles estão virando bem mais lentos. Aliás, lento demais. Não é essa diferença, você não vê mais. Essa diferença no tempo que existiam pneus de classificação. O tempo da pole position 1:17.6. E agora, mesmo a melhor volta da corrida, que é do Michael Schumacher, acabou de fazer agora, 1:21.7. Quer dizer, ainda é de 4 segundos,1. É muito grande. Carros que devem estar bem mais pesados, estão bem mais pesados. Há uma previsão de apenas uma parada, como aconteceu no ano passado em Mônaco. Uma parada apenas no boxe. O Reginaldo já disse, parada de boxe aqui em Mônaco faz com que o piloto perca muito tempo. Além de todo o percurso ser bastante estreito, ainda a velocidade do pit lane é menor do que em outras pistas. O limite, que nas pistas é 80, aqui é 60 em condições de corrida. Uma andada aí com o Olivier Panis. Faltando 68 voltas para o final da prova. Panis que venceu aqui em 96. Escreveu o nome dele na história do Grande Prêmio de Mônaco. Está tentando se aproximar do Jean Alesi. Com uma vitória tão estranha, numa corrida em que no final, nas últimas voltas, começou a quebrar muita gente e a inclusive parar em carros por falta de gasolina. E ele acabou ganhando sem saber. E é muito estranho, ninguém esperava, ele não é um grande ídolo. Apesar de ser piloto francês, que no dia seguinte, inclusive, ao deixar o hotel, a equipe tinha esquecido de pagar a conta dele no hotel. Então o vencedor do Grande Prêmio de Mônaco, que tinha sido o grande herói na noite anterior, recebido em comemoração, em festa, em jantar especial pelo príncipe Ranier, no dia seguinte, para pagar a conta do hotel, teve uma discussão lá para ele poder sair. Porque ele foi econômico demais, né? Não foi por falta de dinheiro do Olivier Panis que ele discutiu no hotel. Não, claro que não, mas a equipe saiu e esqueceu de pagar o quarto dele. Se discutiu no hotel, imagina o que discutiu na equipe depois, né? Com a moral de vencedor em Mônaco. Você viu agora há pouco escapando alguma coisa do carro do Jenson Button, o piloto da Benetton. O Button ocupa a 14ª posição. O Fisichella, companheiro dele, é o 8º. E aí o Coulthard indo para cima do Bernoldi. Tentando a ultrapassagem para cima do Bernoldi. Passou em cima de alguma coisa, caiu. No mesmo ponto em que a gente viu a Ferrari de Schumacher se enrolando toda naquela... parece um pedaço de fita. David Coulthard ainda não conseguiu a ultrapassagem sobre o Bernoldi. Bernoldi vai segurando ali a 17ª posição. O Coulthard é o 18º. E aí está o líder Michael Schumacher. Ele já completou 12 voltas. A diferença caiu para 1 segundo. O Hakkinen vai se aproximando. Parece ter um desempenho muito bom a McLaren do Mika Hakkinen, como aliás vendendo a McLaren um desempenho bom aqui em Mônaco. E aí essa fila, que também é característica de Mônaco, todo mundo anda muito junto. Villeneuve,
ocupa a 7ª posição com a BAR, Fisichella é o 8º, Alesi é o 9º, o Panis é o 10º e o Panis vai para o boxe. Kleber, Pois não, João Pedro? vamos aproveitar para falar com a presença ilustre aqui que estava nos boxes da Ferrari. Ronaldinho, essa aqui em Mônaco. Aqui em Mônaco é a primeira vez. Tem que dizer que é um grande espetáculo, é tudo um ambiente maravilhoso, tanta gente bonita, e vão torcer aí até o final aí pro Rubinho. É uma corrida muito diferente, né? As pessoas dizem que os pilotos e quem assiste também, o barulho é quase insuportável. É quase insuportável para você que está com esse fone aí. Imagino para mim que não tem nada, é realmente muito alto. Agora falando um pouco de futebol, tá todo mundo esperando a sua volta aos campos, aí você está muito próximo de retornar aos gramados, né? São 13, quase 14 meses fora. Você está ansioso? Eu tô ansioso, já tô preparado para uma partida. Agora acaba o campeonato italiano e eu já vou começar. Sim, Kleber. Só um instantinho, o Mika Häkkinen teve um problema aqui enquanto você conversava com o Ronaldinho e o Rubens Barrichello assume a 2ª posição. Então eu vou dar notícia para ele aqui, ó. É. O Mika Häkkinen teve um problema lá e o Rubinho assumiu a 2ª posição. Isso é pé quente mesmo. Oh, que ótimo, né? Uma pena pro Häkkinen, mas pro Rubinho... Nós não somos finlandeses, né, Rubinho? Vamos torcer aí que ele ganhe. Você tem acompanhado o pessoal lá, a seleção brasileira no Japão? Como é que você está vendo a seleção? Sempre acompanhando os jogos? Olha, eu não acompanhei. Eu vim passar o final de semana aqui, que eu tive uma folga, e vim pra cá e não tenho acompanhado. Mas hoje à noite eu vou dar uma olhadinha na internet como é que tá. Uma última pergunta para te liberar para você ver a corrida lá. Quando é a volta? Que dia? Já tem data marcada, com certeza, né? Não, vai ser pro campeonato italiano da próxima temporada, que começa em agosto. Estão dizendo que você vai jogar um amistoso semana que vem. Os jornais dizem isso. Você confirma? Não, isso pode acontecer, mas vai ser no centro de treinamento com uma equipe de amador. Pode ser. Boa sorte lá, para todo mundo. Aí o João Pedro Paes Leme conversando com o Ronaldinho, que tem realmente que ter muita calma para voltar. Voltar tranquilo, voltar sem maiores pressas, porque não vale a pena precipitar. Se cuidar bem. Olha, aí o Mika Häkkinen vai pro boxe. Um fim de semana que era só de sorriso na McLaren, de repente se transforma num domingo triste para a equipe inglesa, para os pilotos David Coulthard e Mika Häkkinen. Agora ele volta para a pista o Mika Häkkinen. Tem a corrida comprometida a equipe McLaren. Veja aí como é em Mônaco a ultrapassagem. Lembra quando há muito tempo aí a gente viu que ele estava tentando o Coulthard ultrapassar o Bernoldi? Ainda não conseguiu. A prestação, o Verstappen está indo embora ali. Já passou o Alonso. O Verstappen lá na frente não pensa muito não tem muito a perder. Olha aí, passam pelo túnel Bernoldi e Coulthard. A diferença vai só aumentando. Você viu ali agora a briga do Button. Viu de relance a briga do Button com o Verstappen. E o David Coulthard na perseguição aí do Henrique Bernoldi. Vale a 15ª posição. Olha, o Mika Häkkinen caiu para a 17ª colocação. Não é um fim de semana da McLaren, definitivamente. Agora o Coulthard é o 16º e o Häkkinen é o 17º com 15 voltas completadas. E o Schumacher, que luta pela sua 5ª vitória aqui, nunca teve uma corrida até este momento tão tranquila, porque atrás dele é o Rubinho, que é um piloto que certamente vai ajudá-lo a vencer, se puder, e está 8 segundos atrás. O Panis foi para o boxe, também com problemas, o francês Olivier Panis da BAR. Agora a parada da Sauber, a Sauber do Kimi Raikkonen.
começam alguns pitstops, ainda com 15 voltas, que dão a impressão de pitstops por problemas outros que não estratégia de corrida. Veja aí como o Raikkonen, a exemplo do Heidfeld, vai abandonando a prova. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. São 62 voltas ainda para o final da prova. Tem muita corrida pela frente. É uma corrida desgastante para o equipamento, é uma corrida desgastante para o piloto. O erro não é perdoado. Uma simples falha na condução ali na pilotagem pode significar fim de prova. O Barrichello está aí na segunda posição, com o Schumacher em primeiro. O Ralf Schumacher é o terceiro colocado. O Coulthard continua tentando ultrapassar o Henrique Bernoldi. A McLaren se apronta por uma possível parada de um dos seus pilotos. O Coulthard teve problema logo na largada, não conseguiu sair para a volta de apresentação. O Hakkinen, que estava na segunda colocação, também teve alguma falha, foi para o box, caiu para a 17ª colocação. Agora o Coulthard vem, ou tenta. É complicado, porque você não pode falar nada também para o Bernoldi. O Bernoldi está brigando por posição. Ele pode ter mais carro oculta, tudo bem, mas tem que passar. Exatamente, mais carro na teoria. Claro que tem, todo mundo sabe. Mas aí estão brigando por posição. 15ª posição para o Coulthard, 14ª para o Bernoldi. E outra coisa, o Coulthard sempre tenta ali, na descida depois do Cassino. Só que ali existe uma imperfeição do asfalto em que o piloto é obrigado a cair para o lado direito para não bater no guarda-reio do lado esquerdo. E mesmo que ele não vá, a imperfeição do asfalto acaba jogando ele para o lado direito. Olha o Hakkinen de volta ao boxe, é problema mais sério mesmo. Então dá a impressão até que o Bernoldi está fechando a porta do Coulthard, mas não é isso. Ele é obrigado a fazer aquilo naquele momento. Tanto que depois ele abre, mas aí já é tarde para o Coulthard tentar o bote. 17ª volta. Já completou o Michael Schumacher, o líder da prova. Primeira informação que chega é de que o Mika Hakkinen tem um problema na suspensão traseira da McLaren, que já o levou para o box 2 vezes, fez com que ele caísse da segunda para a última posição na prova. E o Bernoldi vai aí se segurando. Aí como gente grande pilotando à frente do Coulthard. E o Mika Hakkinen, pelo jeito, vai dar adeus à prova. Que temporada do Mika Hakkinen, do bicampeão mundial Mika Hakkinen. Até dá para duvidar dessa informação de suspensão traseira. Eles podem estar mexendo na traseira do carro, até alguma coisa de irregularidade de motor, problema hidráulico, seja lá qualquer coisa desse tipo, e também na frente do carro. Porque problema na suspensão, num circuito como o de Mônaco, não voltaria para a pista de jeito nenhum, pelo risco de uma quebra definitiva e um acidente maior. Abandona o Grande Prêmio de Mônaco, Mika Hakkinen. Vai continuar ali com seus 4 pontos em 7 corridas disputadas. Um prejuízo danado neste fim de semana para a equipe McLaren. Já estava praticamente definido que o Hakkinen ia trabalhar em favor do Coulthard, que tem 4 pontos atrás do Schumacher na classificação geral do campeonato. O Coulthard está suando aí para tentar ganhar a 14ª posição do Bernoldi. O Hakkinen abandona e o Schumacher lidera a prova. Essa imagem, essa sequência da perseguição do Coulthard para o Bernoldi dá exatamente a dimensão, a noção do que é correr aqui em Mônaco. Uma pista estreita, mais estreita do que as outras, uma pista que não tem área de escape, que não tem ponto de ultrapassagem, que o piloto de trás, vem, vai para um lado, mostra o carro, tenta entrar aqui, vai por ali, mas o caminho é muito difícil. Ele está tentando aí, de repente pressionar, forçar um erro do Bernoldi para que ele faça a ultrapassagem. Essa bandeira azul mostrada para o Bernoldi aí não tem. Não pode, não tem nada que mostrar bandeira azul nenhuma. Estão disputando por posições. E o Bernoldi esportivamente defendendo-se. Com certeza. Para você ver, ter a ideia exata da diferença de carro, o Coulthard fez a pole com 17,4, o Bernoldi andou em 21,3. 21,3. Quer dizer, 4 segundos, De La Rosa fora. 4 segundos mais lento.
Hoje pela manhã, em condições de corrida, com tanque cheio, o Coulthard andou em 1:20.9 e o Bernoldi 1:25.3. Agora, na pista, na hora da corrida, cada um faz a sua. O Coulthard, claro, está andando mais rápido, 1:24.9, mas o Bernoldi está andando ali, 1:25, cravado. Foi o tempo da volta anterior. O Bernoldi está defendendo a sua posição, a sua 14ª posição. Se o Coulthard não tivesse atrás dele, estaria andando na casa de 21 e qualquer coisa, que é o tempo do Schumacher. 21.4, 21.5. Mas é obrigado a andar em 24. Não tem como passar. Esse é o ponto da imperfeição, hein? O Schumacher completou 20 voltas. Ele tem 9 segundos e 1/10 de vantagem para o Rubens Barrichello, que é o segundo colocado. Schumacher, se vencer esse grande prêmio, vai ser a 5ª vitória dele em Mônaco. Ele vai se igualar ao Gran Rio como o segundo maior vencedor do Grande Prêmio de Mônaco, ficando atrás do Ayrton Senna, que tem 6 vitórias conquistadas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. Existe uma insistência daquele fiscal em mostrar a bandeira azul para o carro do Henrique Bernoldi. O Bernoldi está ali na 14ª posição. O Bernoldi está com o Coulthard atrás dele. Eu gostaria que você fizesse uma análise, Reginaldo, do comportamento que está tendo o Bernoldi na pista. Está absolutamente normal. Se ele estivesse mudando de trajetória, não é nem bandeira azul. Teria que dar bandeira preta com a numeração do carro para obrigá-lo a parar e seguir uma determinação, uma punição que fosse determinada pela direção de prova. Agora há pouco, daqui a pouquinho, eles vão passar de novo por aquele comissário que está com mania de dar bandeira azul. Você quer ver? Capaz, ó. Já recebeu ordem de não dar bandeira azul, coisa nenhuma, está absolutamente errado. Ele estava dando bandeira azul por ele mesmo, sabendo que o carro laranja é mais lento que o carro prateado. Mas isso é da cabeça dele. Desde que estejam disputando posições, está tudo correto. E todas as informações que são passadas pelo computador da direção de prova, as decisões, nenhuma delas está mostrando nada sobre o Henrique Bernoldi, nenhuma observação sobre o comportamento do Bernoldi. Della Rosa, Raikkonen, Hakkinen, Panis, Montoya e Heidfeld. Os 6 pilotos que já abandonaram o Grande Prêmio de Mônaco. Aí o líder da prova, Michael Schumacher. Depois do treino de aquecimento hoje de manhã, a Ferrari e o Schumacher achavam que teriam uma prova duríssima, difícil, porque a McLaren conseguiu uma vantagem boa em relação à McLaren durante os treinos. De repente, o Michael Schumacher está tendo uma corrida tranquila e confortável. E o Rubens Barrichello é o segundo colocado. Já completou 22 voltas o Schumacher. O Rubinho passa também, 11.2 atrás do Schumacher. Barrichello, que já foi em 2 oportunidades segundo colocado aqui em Mônaco. Uma vez pela Stewart, o ano passado pela própria Ferrari. O David Coulthard continua atrás do Henrique Bernoldi. O Bernoldi é o 13º, o Coulthard agora é o 14º colocado. O Coulthard que conseguiu pontuar e foi o único piloto que pontuou em todas as 6 provas já disputadas nessa temporada 2001. Se ele não chegar pelo menos na 6ª posição hoje, vai ser a primeira corrida que o Coulthard não pontua neste ano. Nessa altura, alguém da McLaren podia até estar negociando ali com o pessoal da Arrows para que o Bernoldi fizesse, antecipasse um pit stop, alguma coisa assim. Mas seria na base do favor, nada por obrigação. O Bernoldi segue aí se mantendo à frente do Coulthard. Depois do Cassino eles vão para o trecho que é de descida, mas descida mesmo. Mônaco tem uma subida
acentuada e uma descida que eles vêm com tudo, fazem a curva do tabaco e aí diminuem para fazer essa Loves, que é uma curva de baixíssima velocidade, para depois pisar fundo outra vez, dar acelerador e entrar no túnel. Olha, não tem mesmo mais bandeira azul, né? O comissário errou por 2 voltas, mas aí corrigiram o erro dele. E tem mais uma, hein? Você sabe, passaram reto ali na área de escape da Sandevote, mas passou devagar. E tem mais uma, como todo mundo, principalmente o piloto estreante do seu primeiro ano de Fórmula 1, está aí para mostrar serviço, o que o Bernardi está fazendo, porque andar com uma McLaren atrás, tantas voltas assim, defendendo posição, no nível que estão andando, isso é um grande ensinamento para um piloto que está começando na Fórmula 1. Nas primeiras posições, o Schumacher fazendo uma corrida tranquila, vai sendo o mais rápido da pista. Fez a volta dele anterior em 1:21.890. O Barrichello está andando na casa de 1:22.664. A terceira posição é do Ralf. O Rubinho está 12.1 à frente do Ralf. O Barrichello tem também uma boa vantagem em relação ao Ralf Schumacher. Depois, o Irvine na quarta posição, 2.9 atrás do Ralf. E essa briga aí é a briga mais intensa entre os 6 primeiros colocados. O Trulli na quinta posição, o Villeneuve na sexta. O Villeneuve vai tentando se aproximar com a BAR do carro da Jordan para ver se consegue brigar aí por uma quinta posição. Villeneuve que conseguiu este ano o primeiro pódio da equipe BAR com o terceiro lugar dele lá no Grande Prêmio da Espanha. Já são 24 voltas completadas. Hoje, 3 da tarde, tem decisão no futebol. E logo depois, o Planeta Xuxa e o Domingão do Faustão vão entrar em campo juntos, ao vivo, dando um show de bola na festa dos campeões do futebol. Vale a pena se ligar. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Faltam 54 voltas para que a gente complete as 78 do Grande Prêmio de Mônaco. E o tempo, a distância do Schumacher para o Coulthard só aumenta, claro. 1:16.304, daqui a pouco o Schumacher está exatamente chegando. Na semana anterior aí ao Grande Prêmio, se fala muito sobre a corrida, a dificuldade, esse tipo de dificuldade que os pilotos encontram. E a declaração do Barrichello, assim, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu não acreditava que aqui pudesse ter uma corrida de Fórmula 1. Mas quando você vai para a pista, esquece tudo, vai para cima, tenta alguma coisa. Agora, deve ser frustrante, por exemplo, para o Coulthard. Aí a Prost do Burti, parada. Vamos ver o que acontece. Ele vinha atrás, no meio de 2 carros ali. Olha, a mesma coisa que aconteceu no treino, no mesmo lugar. O carro puxou, quando ele foi frear não tinha nada, ele puxou para a esquerda e acabou batendo. No treino bateu, né? Aí, com certeza, não deve ter sido um problema de freio, porque senão ele não sairia tão devagar. Mas, de qualquer forma, você vê que o carro puxa repentinamente para a esquerda. Na base do desespero, o David Coulthard vai para cima do Henrique Bernoldi. Quase botou o carro do lado, agora do lado direito do Bernoldi. O Schumacher já chegou. A hora que vê no espelho o Michael Schumacher chegando, o David Coulthard, para dar uma volta em cima dele. Já viu, né? E agora vai pintar a bandeira azul, né? Agora teria que ser bandeira azul para os dois. Ali sim, porque o Schumacher está uma volta à frente deles, né? O Schumacher está para dar uma volta. Vamos ver agora a negociação do Schumacher. Olha, o Coulthard já tirou. Que elegância, hein? Que elegância do David Coulthard. Não, e inteligência, né? Porque agora ele deixou o Schumacher ir brigar com o Bernoldi para ver o que acontece. Mas a tendência, eu imagino, seja o Bernoldi fazer mais ou menos o que fez. Ele já fez, né? O Bernoldi já fez a mesma coisa que fez o Coulthard. O Bernoldi não ia ele resolver atrapalhar o Schumacher. Fico imaginando se na cabeça do Coulthard não passou assim: Bernoldi, é assim que tem que fazer. Mas não é assim, porque o Bernoldi está disputando posição.
Ele nem poderia chegar, na verdade, o Schumacher. Agora, o Bernoldi já teve uma chance na última volta lá na Mirrabot, onde eles vão chegar daqui a pouquinho, já teve uma chance de facilitar pouca ultrapassagem do Kutter. Deveria ter feito isso. Afinal de contas, o Kutter é vice-líder do campeonato. E aí, ó, nessa freada. Mas ele não está disposto a deixar, não. Agora foi por dentro. Eu fico pensando também sobre isso. Qual seria a reação estando no carro do Bernoldi, né? Você está vindo com a McLaren atrás de você, claramente mais rápida. Será que não dá uma facilitada? Porque é a conclusão que já se chegou há muito tempo aqui em Mônaco. Se não houver colaboração de quem está na frente, não passa ou bate. Ele já mostrou o que tinha que mostrar. Na hora do pit stop, certamente a Ferrari vai superar, mesmo que eles parem em voltas diferentes, porque aí a McLaren vai superar, porque ela livre estaria andando 3 segundos, quase 3 segundos mais rápido do que a era do Bernoldi. Agora ele já poderia ter facilitado. O Schumacher está 13,178 à frente do Rubens Barrichello. Barrichello é o segundo colocado. A Ferrari está feliz com o Schumacher, está feliz com o Rubinho, adorou os problemas da McLaren e deve estar satisfeitíssima com o Henrique Bernoldi. Está fim de semana de festa italiana aqui para a Ferrari. Ferrari que anunciou durante a semana a renovação dos contratos dos dois pilotos. O Schumacher fica até o fim de 2004 e o Barrichello renovou até o fim de 2002. Serão os dois pilotos Ferrari na próxima temporada também. Schumacher e Barrichello. Aí passando o Trulli, que é o quinto colocado, o Villeneuve é o sexto, o Fisichella é o sétimo. O Fisichella se aproximou do Villeneuve, o Villeneuve ameaçou a quinta posição do Trulli. Não conseguiu ultrapassar o Trulli e agora já vê o Fisichella crescendo no retrovisor dele. Fisichella que costuma ter bom desempenho aqui em Mônaco. Fisichella já foi segundo colocado, terceiro colocado. É um piloto que se dá bem na pista de Mônaco, o Giancarlo Fisichella. E é do Frentzen, neste momento, a melhor volta da corrida. 1:21.397. Fisichella em 5 provas aqui já foi segundo, terceiro, quinto e sexto colocado. Kleber. João Pedro Paes Leme, pois não. Kleber agora um pouco mais calmo. O Juan Pablo Montoya falou sobre o acidente, disse que o erro foi absolutamente dele e que ele estava assim, meio abatido exatamente por isso, porque saber que cometeu um erro e que foi o responsável pela própria saída num ano de estreia em Mônaco, ele estava muito abatido por isso. Num grande nome da Fórmula 1, um grande ídolo colombiano e ganhando muito espaço o Juan Pablo Montoya. Ele venceu aqui já na Fórmula 3000, o Montoya, mas é a primeira vez que pilota na Fórmula 1. Aí você está andando pelas ruas de Monte Carlo com o Harald Frentzen. Outra informação que chega a respeito do Mika Häkkinen, que o carro estava puxando demais para a direita, estava impossível de pilotar, começou a ficar perigoso, então ele abandonou o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, o finlandês Mika Häkkinen. Você viu como o Villeneuve passou pertinho do guarda-reio? Foi a mesma sensação que você teve na carona ali com o Frentzen. É assim. Nem nos tempos difíceis do Mika Häkkinen, correndo pela Lotus, antes de chegar à McLaren, onde ele entrou como piloto reserva do Ayrton Senna e do Michael Andretti, para depois então ele assumir uma posição, mas nem nos tempos difíceis, início de carreira, ele atravessou um período tão ruim de resultados. Em 7 corridas, 4 pontos apenas.
O Hakkinen conseguiu fazer um 6º lugar na Malásia e um 4º lugar em San Marino. Não foi ao pódio ainda nesse ano de 2001. O Ralf Schumacher tem 5,5 aí à frente do Ed Irvine, 3º e 4º colocados. As posições estão mais ou menos definidas. Os pilotos estão razoavelmente confortáveis nas suas posições. Só o Villeneuve que está tentando dar uma pressão em cima do Trulli pela 5ª colocação. O Fisichella chega junto ali, está em 7º. E aí uma Jordan parada. Parece o Trulli. É o Trulli. O italiano Jarno Trulli, com problemas na Jordan, abandona o Grande Prêmio de Mônaco rapidamente. Olha aí o fogo saindo ali do motor. E saindo bastante fogo. Às vezes a gente vê só uma labaredinha ali. Pingou o óleo, tá quente. Agora foi um fogão, saiu ligeiro o Trulli. E o pessoal da segurança rapidamente controlou o fogo, mas tá fora o Jarno Trulli. Abandona o Grande Prêmio de Mônaco. Assim o Villeneuve assume a 5ª posição. O Fisichella sobe para a 6ª colocação. E o Coulthard continua atrás do Bernoulli. Já são 31 voltas. Schumacher já está virando bem mais tranquilo. 1,23 A diferença dele para o Barrichello é de 14 segundos. Aí o Frentzen, a hora que ele passou pelo companheiro de equipe, o Trulli. Na verdade, essa 23:1 foi uma volta até ruim do Schumacher. É meio preocupante, se bem que ele pode ter pego aí mais tráfego. Agora é o Barrichello que vai pegar o Coulthard e o Bernoulli pela frente. O Schumacher já volta a virar bem. Vocês devem ter visto o lugar exatamente onde ele parou. Fica a 5 metros do portão onde os pilotos entram. Ele passou por ali, veio andando meio ofegante, olhando para todos os lados, assustado. Eu perguntei o que houve com o seu carro. Eu não sei ainda se foi um problema no câmbio, o que houve e tal. Só na hora que eu senti esquentando demais, saí pulando porque não tinha como ficar lá dentro. Estava muito assustado. Vocês viram agora o Bernoulli também deixando o Rubinho passar, que está uma volta à frente. Olha aí, E o Coulthard parece que tenta aproveitar, né, o embalo. É o que o Coulthard queria. É o que o Coulthard queria, mas o Bernoulli imediatamente já entra atrás do Rubinho. É um domingo duro de David Coulthard. Ele ocupa a 14ª, a 13ª posição agora com o abandono do Trulli. Ele é o 13º colocado e o Bernoulli é o 12º. E os dois já levaram uma volta dos dois líderes da prova, o Schumacher em primeiro, o Rubens Barrichello em segundo, indo para dar uma dobradinha Ferrari aqui em Mônaco. Bernoulli continua pegando o lado de dentro da curva, não dando chance ao Coulthard naquele momento em que ele viu, naquele trecho em que ele viu que é onde o Coulthard está disposto a tentar. Aí seria um outro, na saída do túnel. Mas a velocidade final do motor Asia Tech da Arrows também é muito boa. Esse é o problema. Pode perder em arranque, em torque para Mercedes, mas em velocidade final de reta também é muito boa. E aí fica difícil para o Coulthard passar. A gente estava comentando alguma coisa agora mesmo, Pedro. É até por uma questão de bom senso. A gente fala, ele podia ter facilitado, o outro é vice-líder do campeonato. Mas, na verdade, não é esse o conceito do esporte, o conceito da disputa. Você imagina, no final da corrida, por exemplo, se ele deixa o Coulthard passar e o Coulthard depois termina em 6º lugar, marca 1 ponto em Mônaco, e o Bernoulli termina em 7º em Mônaco, onde marcar 1 ponto é muito importante para um piloto no seu ano de estreia na categoria, e por ele deixar passar, ele deixa ele marcar 1 ponto. Não tem que deixar mesmo. Eu estava pensando exatamente sobre isso. Pode até ser um assunto que divida opiniões. Muita gente acha que, pela posição no campeonato, o Bernoulli tinha que ser mais camarada. Agora imagine, a vida do Bernoulli é aquela história do piloto que acaba a corrida e diz assim, poxa, eu me diverti nessa prova. Foi uma prova boa. E ele está tendo a chance de mostrar a Arrows, de competir com a McLaren, de impedir, de saber impedir a passagem do David Coulthard. Quer dizer, cada um na sua, né? Cada um vive o seu momento dentro de uma corrida, dentro de uma carreira. Aí o Fisichella quase não, foi, escapou
bateu e aí fica com a corrida comprometida o Giancarlo Fisichella, que vinha bem ali na sexta posição. Nós já temos 34 voltas do Grande Prêmio de Mônaco. Michael Schumacher em primeiro, Rubens Barrichello em segundo, Ralf Schumacher é o terceiro, Ed Irvine em quarto, Villeneuve em quinto. Faltando 43 voltas para o final da corrida. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. A sétima posição agora é do Jean Alesi. Importante essa sétima colocação do Alesi e a prova de que é muito importante também na pista, nesta pista, você ter a experiência de um piloto que está fazendo o seu grande prêmio de número 191 e o 11º neste circuito de Mônaco. E o Fisichella ficou ali, ó, bravamente, à frente do Jean Alesi. Nós fizemos uma pergunta, no momento em que o Montoya bateu, saiu, ele que está sendo uma das estrelas da temporada, a gente perguntou para você uma vitória na temporada de Fórmula 1. O resultado foi favorável ao Juan Pablo Montoya. 71% acreditam que o Montoya vai ganhar uma corrida e 29% acreditam que o Montoya não vai estrear no degrau mais alto do pódio neste ano 2001. Então a gente volta a curtir aí o Bernoulli contra o Coulthard. A gente já falou sobre o assunto, é um assunto que gera discussão e a gente quer exatamente então que você participe. www.globo.com/F1 é o endereço para você dizer: o Bernoulli deve facilitar a ultrapassagem do David Coulthard ou deve saborear esse momento aí de estar à frente de um piloto de ponta como é o David Coulthard, que acaba de dar passagem para o Ralf Schumacher, o terceiro colocado? Participe! É a pergunta do momento, né? Você está vendo a corrida, está a fim de se manifestar? Tem aí o espaço e a gente daqui a pouco dá a resposta do telespectador da Globo, do amigo que está acompanhando o Grande Prêmio de Mônaco, sobre essa que está sendo a grande questão da prova. Bernoulli dá ou não dá passagem para o David Coulthard? Hoje, 12:30, a turma do Didi. Logo depois, Sandy Júnior. E depois ainda tem a galerinha do Gente Inocente botando para quebrar. E às 3 da tarde a bola rola. Em São Paulo, Corinthians e Botafogo. No Rio, Vasco e Flamengo. Decisões nos campeonatos Paulista e Carioca. O coração do Rubinho batendo mais forte hoje, porque, como todo mundo sabe, e para quem não sabe, ele é corintiano fanático. Outra vez tentou a mesma manobra ali o Coulthard, né? A hora que o Bernoulli abre para que um piloto que está bem à frente, como no caso aí o Ralf, o terceiro colocado, faz a ultrapassagem, o Coulthard tenta acelerar para colocar o carro do lado, porque aí botou do lado, não tem mais jeito do Bernoulli voltar. A vantagem do Schumacher para o Rubinho agora é de 14 segundos, 386 milésimos. Schumacher é líder da prova e nem está aparecendo muito na televisão neste domingo. Vai se aproximando o Schumacher para dar mais uma volta em cima de retardatário. O Raikkonen, que está com 5 voltas de atraso em relação ao Schumacher. Schumacher que faz 1:20.770, volta a acelerar, volta a fazer volta rápida na volta de número 38. Você lembra que o Raikkonen dava toda a pinta de ter abandonado a prova, mas ainda voltou e está aí na última colocação. E agora vai tomar mais uma volta do Schumacher. Schumacher acaba de fazer uma volta bem mais rápida do que o que ele fez no warm-up, no treino de aquecimento hoje pela manhã, nas mesmas condições em que ele está correndo aí, até um pouquinho mais cheio, tanque um pouquinho mais cheio, porque agora já está mais vazio, é verdade. Ele virou 1:21.6 de manhã e agora acaba de virar 1:20.7. Melhor volta da corrida.
E o Frentzen se aproximou ali do Alesi. Frentzen vai tentando tomar do Alesi a 7ª posição. Esses aí são 12º e 13º colocados. O Coulthard agora deixa o Irvine, que é o 4º, ultrapassá-lo. Os dois entram no túnel. Se prepara para um pit stop a Benetton. Benetton tem o Fisichella em 6º e o Jenson Button na 10ª posição. Aí o Rubens Barrichello indo para completar mais uma volta do Grande Prêmio de Mônaco. O Rubinho já fez 2 vezes o 2º lugar nesse Grande Prêmio. No seu primeiro ano de Stewart, ele foi 2º, perdeu para o Schumacher. E no ano passado, seu primeiro ano de Ferrari, ele foi 2º, perdeu para o Coulthard. Hoje ele está aí nesta 2ª posição, com uma boa vantagem em relação ao Ralf Schumacher. E 16 segundos, 50 milésimos atrás do líder da prova, o alemão Michael Schumacher. A diferença é de 4 pontos no campeonato. (42 para o Schumacher, 38 para o Coulthard. Schumacher, se somar mais 10 pontos hoje, vai a 52. O Coulthard não está conseguindo chegar na 12ª posição. E eles partem então para o Grande Prêmio do Canadá com a recuperação de uma boa vantagem do Schumacher se a corrida terminar do jeito que está. É, mais ou menos aquela vantagem com que a Ferrari iniciou o ano e que chegou a sentir que seria o ano mais fácil da carreira dela, né? Depois de ter sido campeã finalmente o ano passado. Aí as coisas mudaram um pouco, a McLaren evoluiu muito, a Ferrari já se preocupa, tanto que teve aquele caso lá do Grande Prêmio da Áustria, que mandou que o Rubinho deixasse o Schumacher passar, para que o Schumacher ganhasse 2 pontos a mais na corrida, mostrando uma certa preocupação com a evolução da McLaren. Só que aqui deu tudo errado para a McLaren. Foi um fim de semana de dar tudo errado para a McLaren, e a Ferrari tem na mão a corrida e a chance de o Schumacher disparar na liderança do campeonato e até o Rubinho se aproximar um pouquinho mais do Coulthard. Um errado absolutamente inesperado, né, da McLaren. Quinta-feira o Hakkinen foi o mais rápido nos treinos livres. Ontem no treino livre de novo deu o Mika Hakkinen. Na hora do treino de classificação o Schumacher liderou. Na última volta o Coulthard foi lá e tomou a pole position do Schumacher. Hoje no warm-up, no treino de aquecimento, Coulthard e Hakkinen nas 2 primeiras posições. Chega na hora da corrida, o Schumacher mostra que tem santo forte. Um carro fica parado no grid, exatamente o do Coulthard, pole position e vice-líder do campeonato. E o outro tem problema que logo começou a parar no boxe e acabou desistindo de uma vez, depois de 2 pitstops, sem que a equipe encontrasse a solução. O Hakkinen estava na 2ª posição e era o piloto a ameaçar, a não deixar uma corrida tranquila para o Michael Schumacher. Schumacher já completa 41 voltas. Vai de novo aí com o Frentzen na Jordan. Está se aproximando a cada volta do Jean Alesi. E tem mais uma da McLaren. A McLaren podia ter invertido, podia ter mudado a tática de corrida em relação ao Coulthard quando viu que na pista não conseguiria passar o Bernardi. Claro que não logo de início, que aí complicaria muito, não teria como pôr gasolina no tanque a ponto dele fazer o restante da corrida sem parar de novo, isso se fosse logo nas 10 primeiras, nas 15 primeiras voltas. Mas agora já poderia ter parado há mais tempo, já poderia ter chamado o Coulthard para o boxe, pôr um pouquinho mais de gasolina do que ela pretendia pôr, e assim ele se livraria do Bernardi com grande chance de lutar ainda para marcar um ponto. E ele vai ficando, além de ter essa dificuldade de passar o Bernardi, ele vai ficando muito longe também dos outros que estão à frente.
Bernoldi está 15,1 atrás do Alonso, que é o 11º, que está 21 atrás do Button. Ele está longe e longe de quem vai à frente. O Schumacher outra vez acelera. Vai ganhando posições o Michael Schumacher. Hoje tem Xuxa e Faustão juntos ao vivo na festa dos campeões do futebol. 3 da tarde a bola rola, tem decisão. E depois, Xuxa e Faustão na festa dos campeões. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí um pit stop da Arrows do Verstappen. O holandês Jos Verstappen está aí no box fazendo o seu trabalho. Trocou os pneus, o reabastecimento e agora um problema. Um problema no carro do Verstappen. Ele já balançou a cabeça, não gostando nada do que acontece e agora vai embora. Mas perde quase 20, perde muito mais de 20 segundos. Morreu o carro, apagou o carro. Que prejuízo. Muitos devem estar pensando, isso é castigo para Arrows. Mas a maioria não pensa assim não. A gente fez uma pergunta relâmpago aí para você exatamente sobre esse duelo aí, ó. O Bernoldi deve ou não deve facilitar a vida do David Coulthard para que ele ultrapasse o brasileiro? Veja a resposta do amigo ligado na Globo e navegando pela internet. O Bernoldi não deve facilitar a vida do Coulthard. É a opinião de 83%. 17% das pessoas acham que o Bernoldi podia ser camarada com o David Coulthard. Aí o Fisichella no mesmo lugar de novo, é. Na primeira ele escapou, aí ele resolveu insistir. Tá fora o Giancarlo Fisichella. Ocupava o Fisichella a 6ª colocação. Bom, a opinião geral, a grande maioria, veja aí de novo o momento em que o Fisichella dá a escapada. Na verdade, na primeira vez ele bateu num ângulo em que ele pôde até continuar. Mas, claro que afeta a suspensão, não tem jeito. Então ele continuou andando rápido, agora quebrou de uma vez. E a grande maioria, então, Reginaldo, acha que o Bernoldi está fazendo direitinho o trabalho dele. Não tem dúvida nenhuma, eu repito aquele raciocínio. Vai que, exatamente por ter dado a posição ao Coulthard, ele deixe de marcar um ponto num grande prêmio como este, um grande prêmio de Mônaco. Ele pode chegar em 7º e o Coulthard em 6º, por exemplo. Ele jamais vai se perdoar por isso. E nem a equipe vai perdoá-lo. E aí o Bernoldi está fazendo o seu pit stop. O que deve ter provocado ao do Coulthard aquele ali, ufa. Pronto. Veio para o seu pit stop o Henrique Bernoldi. Agora foi preciso a Arrows parar na volta programada para que o Coulthard se livrasse, porque a McLaren não tomou nenhuma iniciativa de improvisar uma parada fora de hora. O Michael Schumacher vai aumentando aí a sua vantagem em relação ao Rubens Barrichello. E a essa altura nem significa que o Schumacher precise construir uma vantagem que lhe garanta a primeira colocação. Ele tem que parar, o Barrichello tem que parar, os dois são da Ferrari. O Grande Prêmio da Áustria já mostrou qual é a posição da Ferrari quando a briga é pelo campeonato, quando os pontos valem liderança de campeonato. Então a situação é confortável. Tanto a do Schumacher ali na primeira posição, 18 segundos à frente do Barrichello, quanto a do próprio Rubinho, que está quase 14 segundos à frente do Ralf Schumacher. Falando em Barrichello, falando em Ferrari, Schumacher, os dois renovaram os seus contratos nesta semana. E mais uma vez, a gente convida você que está acompanhando a corrida a participar da nossa transmissão, a registrar a sua opinião. Outra pergunta para você que está navegando pela internet. A Ferrari acertou ao renovar os contratos
do Rubens Barrichello, do Schumacher, ao renovar o contrato do Barrichello especificamente por mais uma temporada? Sim ou não? Agiu bem a Ferrari? www.globo.com/F1. Você vai, participa e dá a sua opinião sobre a decisão da Ferrari. Rubinho, antes do Grande Prêmio da Áustria, deu uma entrevista dizendo que achava que não tinha ninguém melhor do que ele para entrar no lugar dele. Opinião compartilhada por muita gente, inclusive pela Ferrari, que renovou com o Barrichello. Segundo se comenta nos bastidores, Kleber, no momento em que ele fez aquele comentário que parecia, levava a crer que ele já tinha realmente assinado com a equipe, ele de fato já tinha assinado com a Ferrari por mais um ano. Por isso demonstrava tanta segurança assim. A Jaguar de Ed Irvine ocupa a 4ª posição no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Irvine, que já foi companheiro do Schumacher na Ferrari e chegou a brigar por um campeonato em 99, quando o Schumacher se acidentou lá em Silverstone e ficou fora de algumas provas da temporada porque fraturou a perna. Schumacher já completou 47 voltas. Barrichello é o segundo, Ralf Schumacher o terceiro, Ed Irvine o quarto, Jacques Villeneuve o quinto, Jean Alesi o sexto colocado, botando a Prost, do Alain Prost e do Pedro Paulo Diniz, os sócios na equipe, ali na zona de pontuação. E o Irvine tem uma boa vantagem aí em relação ao Jacques Villeneuve. Seria muito merecido o Alesi conseguir marcar esse ponto em Mônaco. Ele que em todos os dias andou muito bem, mostrando conhecer como nunca o circuito, mostrando que vale a experiência, mostrando que ainda é o Jean Alesi, embora provavelmente seja até o seu último ano de carreira. O Jean Alesi já disputou 11 grandes prêmios aqui em Mônaco. A melhor colocação dele foi uma 2ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. O David Coulthard, que ficou ali brigando e não conseguiu ultrapassar o Bernoldi, só agora que o Bernoldi foi para o boxe. David Coulthard, que estava andando ali com 1,24, 1,25, faz a volta mais rápida da prova com 1,20,253 e já está na 9ª posição. Claro que está sendo muito beneficiado pelas paradas de boxe que estão acontecendo dos carros que vão à frente dele, e ele, Coulthard, ainda tem que fazer o seu pit stop. Isso só valoriza a atuação que teve o Bernoldi enquanto ficou à frente dele durante 44 voltas à frente do Coulthard. Só valoriza. O Coulthard, com um carro bem mais veloz, com um carro bem mais equilibrado, não conseguiu ultrapassar. O Frentzen continua tentando um ataque ao Jean Alesi, não está conseguindo se aproximar, não está conseguindo chegar para pelo menos apertar a vida ali do Alesi. Eles que vão para completar mais uma volta, a volta de número 48. E aí parando o Alonso da Minardi. Saiu cheio de vontade o espanhol. Aí o Giancarlo Fisichella, que abandonou o Grande Prêmio de Mônaco com a sua Benetton. Bom, nesse momento só os 9 primeiros colocados não pararam ainda para fazer um pit stop. O Schumacher, Barrichello, o Ralf Schumacher, o Irvine, o Villeneuve, o Alesi, são os 6 primeiros. Depois o Frentzen, que é 7º, o Jenson Button, que é 8º, e o David Coulthard, que é 9º. Os 9 primeiros, então, ainda não pararam no box. Os outros já fizeram suas paradas. E nós temos ainda na pista, além desses 9 que o Reginaldo citou, o Verstappen, o Alonso, o Bernoldi, o Tarso Marques e o Kimi Raikkonen. Completando 14 pilotos que estão na pista, dos 22 que largaram. Essa é a classificação depois de 49 voltas. Grande Prêmio de Mônaco,
que é disputado desde 1929, mas que em 1950, no ano em que começou o Campeonato Mundial de Fórmula 1, fez parte do calendário e a corrida de 50 foi vencida pelo Juan Manuel Fangio, o argentino Fangio, pentacampeão mundial, que voltaria a vencer a prova em 1957. Ano passado a vitória foi do David Coulthard. Primeira vitória dele. Aliás, os dois pilotos da McLaren, o Coulthard e o Hakkinen, ganharam uma vez cada um. A corrida aqui em Mônaco, o Coulthard em 2000 e o Hakkinen em 98. Vai para o boxe o Jenson Button, o piloto inglês da Benetton, fazendo o seu pit stop. Button que ocupava a 8ª posição. ...50 voltas completou Schumacher. E aí o Frentzen também encontrou o guarda-reio. Fim de prova para o alemão Heinz-Harald Frentzen. A Jordan está fora da prova. E o Coulthard já passa para 7º. A luta do Coulthard para conquistar um pontinho é uma luta intensa. Se ele conseguir, já vai ser uma grande vitória. Largando em 22º e chegando em 6º, independentemente dos abandonos, é um grande trabalho do Coulthard. Olha, o Coulthard no seu melhor ano de carreira na Fórmula 1, ele que tem mostrado assim, inclusive está muito bem de cabeça, né? Ao contrário dos outros anos, em que ele era facilmente batido pelo Hakkinen em qualquer treino. O Coulthard está bem, está acreditando em si mesmo, viu como ele conseguiu a pole position na última volta do treino oficial de ontem, mas está tendo tudo contra ele em termos de falta de sorte, né? É a segunda vez em 7 corridas em que o carro dele fica parado no grid. Isso aconteceu também em Barcelona, no Grande Prêmio da Espanha, e ele fez toda uma corrida de recuperação para terminar em 5º. E agora faz a mesma coisa, só que com muito mais dificuldade, porque o circuito é Mônaco. Kleber. Oi, João Pedro. Lembrando que quando o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Max Mosley, condenou o que aconteceu no Grande Prêmio da Áustria, quando o Rubinho deu passagem para o Schumacher, um dos argumentos dele era exatamente esse. Como é que uma equipe pode dar a um dos pilotos 2 pontos, se um piloto que faz uma corrida de recuperação sofre, sua, tem que lutar contra todos os limites do carro para conseguir, às vezes, 1 ponto? Ele achou injusto. Esportivamente ele tem toda a razão. Parabéns ao Max, parabéns ao Max. Aí o Alesi fazendo a sua parada de boxe, o 6º colocado. Começando as paradas dos pilotos que estão mais à frente. Já parou o Button. Parou agora o Alesi. Ainda faltam os primeiros colocados. Schumacher, Barrichello, Ralf Schumacher, Irvine, Villeneuve. E o Coulthard, que vai assumir agora a 6ª posição. Ainda tem que parar no box o escocês David Coulthard. Esse é o acidente do Frentzen, né? Eles mostram rapidamente passando o Alesi. E olha o trabalho dos fiscais. Foi isso que aconteceu ali. Era o Raikkonen que tomou um susto danado com a presença de tantos comissários no meio da pista. Porque aqui em Mônaco, pelo perigo que representa um carro parado no meio da pista, os comissários vão mesmo lá para frente. Eles entram numa curva ali para que o piloto os veja e acenam, quer dizer, o piloto praticamente tira o pé para que contorne a curva com todo cuidado para ver o que tem ali pela frente. O Raikkonen levou um baita susto, quase atravessou e o Frentzen já estava no guarda-reio. É um trabalho muito bem feito pelos fiscais, com larga experiência, muito treinados, e há também o auxílio de guinchos, que conseguem, são guinchos voluntários, né, que se candidatam a ajudar a organização da prova e que retiram os carros nos locais em que é possível fazer essa manobra. 53 voltas completadas por Michael Schumacher. Ele é o primeiro colocado do Grande Prêmio de Mônaco.
Globo, a gente se vê por aqui. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. Tá difícil a corrida do Bernoldi, hein? Depois do Kutter, agora ele pega mais uma parada dura. É o Raikkonen que está atrás dele? O Raikkonen atrás dele. O Raikkonen também teve uma corrida completamente complicada. Ele está atrás. Ele está bem atrás, né? Ele agora é retardatário, né? Mas está indo ali para cima. Na verdade, ali não vale, não é briga por posição, tanto que o Raikkonen está 3 voltas atrás do Bernoldi. E aí o Michael Schumacher, com 18,6 à frente do Barrichello. Quando poderia imaginar o Schumacher, depois dos treinos de quinta, quinta, sábado, o treino de aquecimento de hoje de manhã, quando o Schumacher poderia imaginar que a corrida dele ia ser como está sendo aqui o Grande Prêmio de Mônaco? Ele que deve ir para o box agora para fazer o seu pit stop na volta de número 54. Não dava para imaginar. Schumacher, que já tem 3 vitórias nessa temporada, ganhou na Austrália, ganhou na Malásia, ganhou na Espanha, foi segundo colocado na Áustria e não marcou pontos no Grande Prêmio de San Marino em Imola. Deve vir para o boxe agora o alemão, tricampeão mundial, que pode marcar uma vitória histórica aqui em Mônaco. Essa que seria a 5ª vitória, se ele mantiver essa primeira posição. Seria a 5ª vitória, vai ser a 5ª vitória do Schumacher em Mônaco, se igualando a Grand Hill, que era o príncipe de Mônaco. Era o Mr. Mônaco, como se chamava. Lá vai o Schumacher para o boxe. E só agora os mecânicos vão retirar aquela fita que desde a primeira volta está pregado no carro dele. Só que ninguém vai mexer na fita agora. Acabou de tirar. Um pit stop de 7 segundos. Pit stop perfeito. Quando tudo anda bem. Schumacher vai voltando para o box. O Barrichello passou agora para a primeira colocação. O Barrichello assume a primeira colocação. Nesse momento o Rubinho é o primeiro. Ele que daqui a 1 ou 2 voltas também deve fazer a sua parada no box, para que o Schumacher, na normalidade, recupere a primeira posição em Mônaco. Aí vai o Rubinho, somando mais alguns quilômetros aí nas suas estatísticas, na sua carreira, como primeiro colocado numa corrida de Fórmula 1. Olha o desgaste dos pneus do Schumacher, quase slick. As empresas que oferecem, fabricam os pneus da Fórmula 1, falavam sobre isso. Aqui com 50 voltas o pneu estava virando praticamente um pneu liso, um pneu sleaze sem a ranhura, que passou a fazer parte do regulamento da Fórmula 1. Logo que foram criadas essas ranhuras, quando elas foram criadas, havia, na teoria, uma obrigação de que se mantivesse um nível mínimo. O nível, eles falavam até de 1 centímetro, para que o carro, abaixo disso, o carro poderia ser desclassificado de uma corrida. Mas antes mesmo de começar o primeiro campeonato com os pneus com ranhuras, isso foi tido como impossível. Qualquer desgaste maior, você passa sobre uma zebra, algumas freadas, então, provocariam um desgaste maior, que levaria um carro a ser desclassificado sem que o piloto, sem que a equipe tivesse usado de má fé para isso. Então não há essa exigência mínima. Agora é a vez do pit stop do Jacques Villeneuve. Estava na 5ª posição o Villeneuve. E nada do David Coulthard parar, hein? Aí a Minardi do Fernando Alonso. Pronto, com isso o Coulthard já vai para 6º.
mas de qualquer forma vai ter que fazer a sua parada. Barrichello, Schumacher, Ralf Schumacher, Irvine, Alesi e Coulthard, os 6 primeiros colocados. Ralf Schumacher também não parou, não pararam ainda. O Barrichello, o Ralf Schumacher, o Ed Irvine e o David Coulthard. Então até corrigindo, o Coulthard continua em 7º, ele já tinha superado o Alonso, e vai ter que fazer uma parada juntamente com o Irvine, com o Ralf Schumacher e com o Barrichello. Na verdade, a disputa ainda é contra Villeneuve e Alesi, para o Coulthard conseguir marcar um pontinho. Seria muita injustiça se ele tirasse o Alesi dessa 6ª colocação. O Ralf Schumacher é o 3º colocado. Sendo medida agora a distância dele para o Irvine, uma distância de 2 segundos. Aí é bem provável que o Irvine esteja apostando numa tentativa de ultrapassar o Ralf Schumacher no box. 3ª e 4ª posições, Ralf Schumacher e Ed Irvine. De repente um bom trabalho da Jaguar e uma escorregadela qualquer da Williams pode significar uma ultrapassagem no box do Irvine. A diferença entre os dois na pista é de 2,8. Além disso, entre esses 6 primeiros colocados, tem o caso do Alesi, que corre de Prost, e tem o caso do Irvine, que corre de Jaguar. Para qualquer um deles, seria o primeiro ponto obtido, o primeiro ponto marcado no ano. E o Irvine vai para cima, passou o Ralf. E o Ralf vai até os boxes, e a Williams já está pronto. Vem bem devagar o Ralf Schumacher, perdeu posições. Vai para o box. Para o Irvine, para o Coulthard. E vai para o box o Ralf Schumacher. Mas está muito devagar. Não foi do jeito normal, Não, ele não, mesmo indo para o box, ele não tinha que diminuir a velocidade naquele momento. Aí no box, tá fazendo um sinal negativo ali, ó. Problemas com o Ralf Schumacher. O carro tá no chão. O abastecimento está feito. Ele está conversando, insatisfeito, está perdendo um tempo danado. O Ralf Schumacher. E vai embora. Bate no cinto, levanta e abandona Ralf Schumacher. Estava na 3ª posição o alemão Ralf Schumacher. E explicações até bravo o Schumacher. Porque a equipe não estava entendendo muito bem, não, o fato dele querer abandonar a corrida. Estava se discutindo que a equipe não tinha detectado nenhum problema mais grave. Ele é que detectou e estava contando para eles. Kleber, e o santo do David Coulthard também não é fraco, não. Todo mundo parando na frente dele. O David Coulthard, para quem se ligou agora, era o pole position. O carro apagou antes da volta de apresentação, largou em 22º, na última posição, e vai buscando aí a sua recuperação. Passou a maior parte da corrida tentando e não conseguindo ultrapassar o Henrique Bernoldi, o brasileiro da Arrows. Com as paradas nos boxes, ele subiu. Está ocupando agora a 6ª posição, mas o Coulthard ainda não fez o seu pit stop. Pit stop deve ser feito agora pelo Rubens Barrichello. Ele, que é o primeiro colocado, vai para o box. O Barrichello somou agora mais voltas na sua carreira como líder. O Barrichello já liderou uma corrida durante 90 voltas, somadas todas as corridas. 445,425 quilômetros. Deve ter somado mais alguns, aí foi indo para quase 500 quilômetros de liderança na carreira, o Rubens Barrichello, depois destas voltas que ele ficou à frente no Grande Prêmio de Mônaco. Agora a liderança volta para Michael Schumacher. Pit stop mais rápido da prova, 6,9. O do Schumacher foi exatamente 7 cravados. Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo. Ed Irvine é o terceiro agora. Ed Irvine que também fez a sua parada. Fez o seu pit stop o Ed Irvine. O Schumacher já vai completando aí 60 voltas.
das 78 do Grande Prêmio. Aí o Irvine saindo. A equipe Ferrari, o Jean Todt. O Schumacher passava aqui enquanto a Minardi vinha reto. Não fez a chicane. Foi aqui para essa área, que é uma das poucas áreas nessas curvas assim normalmente tem umas áreas de escape para que o piloto possa tirar o carro do caminho de quem vem. É o Tarso Max, que ainda estava na corrida. Agora há pouco a gente viu o abandono do Alonso, do Fernando Alonso. O Schumacher já completou 61 voltas, com o Barrichello em segundo, o Irvine em terceiro, o Villeneuve em quarto, Alesi é o quinto, Coulthard é o sexto. Coulthard não foi pro box. O Coulthard é o sexto por causa da desistência do Ralf, quer dizer, mesmo sem tirar o Alesi nem o Villeneuve, ele já é sexto. Aí está o Ralf Schumacher, piloto da Williams, que ocupava a terceira posição e abandonou a corrida. Globo, a gente se vê por aqui. Com a cerveja que desce redondo. Agora o Coulthard é sexto, mas ele vai ter que ir para o box. E o problema é esse. Ele tem gente atrás dele ali, muito próximo dele. O Button, por exemplo, 14 segundos. O Verstappen a 50 segundos atrás dele. O Verstappen dá para ele sair na frente. O problema é o Button. É a briga do David Coulthard, a luta do David Coulthard e da McLaren para que a equipe e o piloto conquistem pelo menos um ponto. E vale até uma torcida, né, pelo David Coulthard. Pelo trabalho, pelo esforço, pela falta de sorte que ele teve no primeiro momento da prova, na hora de partir para a volta de apresentação. Ele tem torcida brasileira, né, Cleber? Bom, pelo menos uma torcedora. A namorada dele, a Simone Abdelnour, que acompanha aqui o Coulthard em Mônaco, torce muito por ele. Ontem disse que estava animadíssima com a largada. Acabou não dando certo, né? A largada não deu certo. Mas que o namoro dos dois dê certo. Schumacher já completou 62 voltas. Schumacher está fazendo tempo de 1:22.3. O Barrichello 1:22.6. Barrichello tem agora 10 segundos e 1/10 atrás do Schumacher. O Irvine é o terceiro colocado. Olha o Jaguar chegando aí para, de repente, pintar no pódio. O quarto colocado é o Jacques Villeneuve, da BAR. Em quinto, o Alesi. Em sexto, o Coulthard. E o Coulthard tem que ir para o box. Fora a dupla da Ferrari ali em primeiro e segundo, o resto é tudo surpresa, na verdade, né? O próprio Coulthard lutando aí para conseguir um pontinho é uma surpresa. O Irvine na terceira colocação, a Jaguar não fez ponto nenhum até agora. O Villeneuve na quarta colocação, o Alesi em quinto, a Prost também não fez ponto nenhum este ano. E em sétimo, também lutando por um pontinho, porque o Coulthard vai ter que fazer um pit stop, o Jenson Button, que está num ano terrível, um ano em que ele pegou a Benetton que vai passar a ser Renault ano que vem, numa fase de transição e tentando utilizar um motor revolucionário. Nada está dando certo por enquanto com o motor, com o carro, e a equipe está entre as últimas colocadas. Aí o Raikkonen saindo de mais um pit stop. A Benetton está numa fase tão complicada que quando conseguiu a 10ª posição no grid, o Fisichella, a declaração é de que finalmente um fim de semana bom. Benetton, que foi a equipe do Michael Schumacher nos dois primeiros títulos mundiais do alemão em 94 e 95. E se o pódio for realmente esse, com Schumacher, Rubinho e Irvine, vai ser um pódio de ex-companheiros, né? Schumacher e Irvine já foram companheiros na Ferrari, Rubinho e Irvine também já foram na Jordan. 64 voltas completou o Schumacher. Aí o Irvine na terceira posição. Depois Villeneuve, Alesi, Coulthard,
Button e Verstappen. O David Coulthard está com o carro mais leve do que o carro de todo mundo. Está aí o Tarso Marx, depois de abandonar o Grande Prêmio com a Minardi, indo para o box. Tarso Marx que merece um registro, né? Ele está tendo um ano difícil, quase sempre largando lá atrás. Mas há uma diferença entre o carro dele e o carro do Alonso. Ele dizia esse fim de semana, o motor do carro do Alonso claramente é um motor mais potente. Então, sem um chassi brilhante, sem um motor potente, a vida do Tarso Marx fica complicadíssima. Aí o David Coulthard estava dizendo que com o carro bem mais leve, o único que ainda não parou no box, o Coulthard está voando. O que o Coulthard quer, segurando ao máximo na pista, o máximo que a gasolina permite, é abrir uma diferença para o Button que o permita sair na frente depois do pit stop. Eu falei que estava 18 segundos, agora está 21,6. Claro que ele vira muito mais rápido do que o Button. Ele está virando 1,19,9 nessa volta. O Button vira 1,22,8. Quer dizer, são 3 segundos por volta. Ele, Coulthard, que tem a segunda melhor volta da corrida. A melhor no momento é do Schumacher, 1,19,770. São os detalhes nas estratégias das equipes, nos momentos que a corrida apresenta, não é? No caso do Coulthard, agora a solução é essa, é brigar por um ponto. E para brigar por um ponto precisa pisar muito, precisa acelerar demais nessas voltas que antecedem a parada dele no box, para abrir um tempo suficiente para que a equipe trabalhe e ele volte na sexta posição. Porque como a gente já viu, seja quem for que está à frente do piloto, a ultrapassagem é muito complicada. Vídeo que aconteceu com ele e o Bernoldi. Hoje o Bernoldi segurando bonito o David Coulthard. Se ele voltar atrás do Jason Button, também não vai ser fácil. E a McLaren está pronta para receber o David Coulthard. Não tem outra atitude dele. E também vai ter que acabar parando, talvez pare até nessa, por causa da gasolina. Se parar nessa vai ficar apertado, vai ficar difícil até ele voltar na frente. Mas não tem outro jeito. E vai mesmo. Não tem outro jeito. Só que, voltando atrás do Button, ele pegaria outra parada dura como aquela que ele pegou por 44 voltas atrás do Bernoldi. Ele conseguiu uma vantagem de 23 segundos em relação ao Button. Para muito rápido, porque agora faltam poucas voltas para acabar a corrida. Botou pouco combustível. Tem que andar 60 km no box. Fica aí a expectativa. Aí vai conseguir. E vai conseguir. Acabou fazendo um trabalho muito bem feito. A McLaren. Excepcional o trabalho da McLaren. Aí vale, não é a equipe grande, a equipe que tem raciocínio, que pensa em todas as possibilidades. Perder posição, mas ali já estava quase na saída do box e ele conseguiu sair à frente. A McLaren mostrou serviço agora, mostrou agora o que ela não mostrou antes. Que mostrou que tinha que ter feito uma mudança de estratégia no momento em que ele estava atrás do Bernoldi. Aí mais uma vez brigando com o carro ali, o Kimi Raikkonen, o finlandês da Sauber. Sauber que também viveu um fim de semana ruim. A Sauber vem fazendo uma boa temporada, né? Temporada muito boa da equipe suíça. Nesse fim de semana aqui não houve acerto. Conseguiu adaptar o carro a Mônaco. São pequenos detalhes que fazem com que o carro renda bem em Mônaco, de acerto. E a Sauber não conseguiu achar o ponto certo. Grande trabalho, enfim, da McLaren, hein? A McLaren tem aí o Coulthard na sexta posição. Grande trabalho, claro, de uma equipe, devido às circunstâncias apresentadas para a McLaren durante toda a corrida. Faltam 11 voltas para terminar. O Schumacher está na frente. O Coulthard apagou o carro na volta de apresentação, quando ele era a pole position. Da última colocação, ele está agora na sexta. E o Mika Häkkinen, que era segundo, abandonou o Grande Prêmio de Mônaco. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. Schumacher completou 68 voltas, saiu ali do cassino, vem na descida aqui de Mônaco para chegar na curva do Tabaco.
e partir para o túnel. Depois da Loves. O Coulthard ganhou sua primeira briga na corrida, né? De conseguir chegar na zona de pontuação. Acaba de fazer a melhor volta da corrida nesse momento. 1:19.617, superando aquela do Schumacher, que era 1:19.770. Mas ele já está na zona de pontuação. Esse pontinho já está garantido se não tiver nenhum problema no carro. Agora, como aumentar essa pontuação? Ele tem, no momento em que ele voltou à pista, ele tinha 33,4 de desvantagem em relação ao quinto colocado, Jean Alesi. Sabe que um carro da Prost, um carro que ainda não está longe de ser um carro muito competitivo, está nessa posição graças à experiência do Alesi. O trabalho da equipe também foi muito bom no fim de semana, mas principalmente o Alesi. Então ele vai tentar tirar essa diferença na pista, tirando 3 segundos por volta. Tem que tirar bastante, tem que ser 3, faltando 10 voltas para o final da corrida. Já tirou 3 nessa primeira, tanto que fez 1:19.617. Qualquer ponto agora que por acaso venha a ser conquistado pela McLaren é um grande lucro. Michael Schumacher é o líder da prova. Rubens Barrichello é o segundo colocado. Vai dando dobradinha da Ferrari, mais uma dobradinha da Ferrari. A terceira posição é de Ed Irvine, aí está o piloto da Jaguar. Em quarto está Jacques Villeneuve, o canadense da BAR. O francês Jean Alesi, da Prost, é o quinto colocado. E o escocês David Coulthard, da McLaren, ocupa a sexta posição. Temos ainda o Button com a Benetton em sétimo, o Verstappen com a Arrows em oitavo, o Bernold também da Arrows em nono e o Raikkonen da Sauber na décima posição. Só a Ferrari e a Arrows com os dois carros na pista. Hoje, 3 da tarde, tem decisão no futebol. No Campeonato Paulista, decisão Corinthians e Botafogo. No Campeonato do Rio, a decisão Vasco e Flamengo. Corinthians e Vasco têm vantagem. Será que pode dar alguma zebra em São Paulo? E o Flamengo se recupera contra o Vasco. Corinthians e Vasco são os favoritos para os títulos. Olha o Alesi indo para o box. Uma segunda parada do Alesi aí facilitando a vida do Coulthard. O que era falta de sorte absoluta para a McLaren começa a ser transformada pelo menos em 2 pontinhos. Mas às 3 da tarde então tem o futebol. E logo depois das decisões, Planeta Xuxa e Domingão do Faustão entrando em campo juntos, ao vivo, dando um show de bola na festa dos campeões. Teoricamente nem precisaria essa parada do Alesi, porque ele parou na volta 53. Quer dizer, mais da metade da corrida. Só que botaram pouca gasolina, 9,1 na sua primeira parada e agora 8,3. Quer dizer, precisou principalmente em função de gasolina, praticamente em função de gasolina. Troca-se o pneu, porque para trocar pneu demora menos que para abastecer o carro. Agora vamos ver a posição dele em relação ao Coulthard. É impossível se saber o que acontece dentro de uma equipe, numa estratégia, a gente daqui, mas o fato é que acabou errando, né? Pelo resultado apresentado agora na pista, a Prost. Um pouquinho mais que segurasse ele na primeira parada. 1 segundo mais, o Alesi estaria garantido em quinto. Você viu o momento em que o Coulthard passou com o Alesi saindo. Quer dizer, a posição é esta que você está vendo aí agora. O Coulthard 2,816 à frente do Alesi. A tendência é até aumentar. Aí, vai aumentar mesmo, porque tinha aquele momento em que o Coulthard passou lançado e o Alesi saía em velocidade bem mais baixa. Então a diferença corrigida, 5,631. E o David Coulthard, na quinta posição, vai somando 2 pontos. Vai se mantendo como o único piloto que em 7 provas do ano soma ponto em todas. E repete o que fez na Espanha, né? Largou em último e chegou em quinto. Nós fizemos uma pergunta para você que está ligado no futebol, está ligado na Fórmula 1 e acompanhando a corrida de Mônaco e também participando pela internet. A gente perguntou sobre a renovação de contrato do Rubens Barrichello com a Ferrari. A Ferrari agiu certo em renovar com o Rubinho por mais uma temporada. Ele fica na equipe italiana pelo menos até o final de 2002. Vamos aí ao resultado dessa nossa enquete. 76% acreditam que a Ferrari agiu bem. 24% acham que não, que a Ferrari poderia ter trocado o piloto. Estou com esses 76%, acho que a Ferrari agiu bem. O Rubinho, inclusive, hoje vai chegar ao seu 14º pódio
como piloto da Ferrari, com 17 corridas no ano passado, mais 7 este ano, são 24 corridas e 14 pódios. Schumacher já completou 72 voltas, o Barrichello também. A diferença caiu um pouco, está em 7.1. Schumacher já está virando com 1,22,8. Está administrando absolutamente, porque sabe que aqui em Mônaco, mesmo quem está na frente, quem está com muita vantagem, não pode piscar o olho demoradamente. Então o Schumacher está levando na boa ali, na precisão, sem arriscar essa vitória, que são 10 pontos importantíssimos para ele. O Barrichello virando em 1,21,7. O Irvine passa 35 segundos atrás do Rubinho e com uma vantagem de um pouco mais de 3 segundos sobre o Jacques Villeneuve. A quinta posição é do David Coulthard e a sexta do Jean Alesi. Essa parece ser a briga mais intensa aí por posição. O Villeneuve e o Irvine. Tem 6 voltas com o Villeneuve, é muito difícil que ele consiga se aproximar, atacar e ultrapassar o Ed Irvine. Eles estão virando absolutamente iguais, inclusive nessa primeira parcial dessa volta que eles estão percorrendo agora. O Irvine virou 20,895, o Villeneuve 20,904. Daqui a pouquinho, logo depois da Fórmula 1, as atrações do Esporte Espetacular. E o Esporte Espetacular vai deixar você por dentro de todos os detalhes das decisões do futebol neste final de semana. Já já, o Esporte Espetacular. Com muito futebol, com muito mais emoção. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Mais uma vez você confere aí as posições depois de 73 voltas. Jean Alesi está aí na sexta posição, levando a Prost ao seu ponto nessa temporada 2001. Mesma coisa acontecendo com o Irvine, que vai faturando 4 pontos ali para Jaguar. O diretor esportivo da Jaguar, o Bob Rahal, esse piloto, principalmente lá do automobilismo americano, um piloto vencedor lá nos Estados Unidos. Bob Rahal dizendo que a Jaguar está esperando para daqui a 2 anos, 3 anos, entrar nesse clube de elite da Fórmula 1 para competir mesmo, para brigar por vitórias, por títulos. Equipe que tem tecnologia, tem dinheiro, né? Precisa aparar arestas, acertar detalhes para conseguir os bons resultados. A ex-equipe Stewart, agora a Jaguar, comandada aí pelo Bob Rahal, com a direção geral do Niki Lauda, que com uma Ferrari ganhou 2 vezes aqui em Mônaco, Lauda, em 75 e em 76. O Barrichello tem uma bela vantagem em cima do Ed Irvine. A dobradinha da Ferrari é iminente aqui no Grande Prêmio de Mônaco. Mais uma dobradinha. Barrichello, Schumacher, Schumacher e Barrichello. Schumacher vai caminhando para conquistar mais 10 pontos no campeonato. Esse ano aconteceu uma dobradinha na Malásia. O Schumacher foi o primeiro colocado e o Barrichello foi segundo no Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1. Mantida essa dobradinha, vai ser a segunda da temporada 2001. Você vê que o David Coulthard tem quase 1 minuto aí atrás do Villeneuve, 56 segundos, 968 milésimos. Mas acaba sendo um vitorioso, né, Reginaldo? Dentro das circunstâncias, claro. Piloto que largava na pole position e está chegando em 5º lugar. Claro que fica numa situação, vive um domingo frustrante. Mas dentro dessa situação de ter apagado o carro na volta de apresentação, largado em último e está chegando aí com 2 pontos, é quase vitória.
não tenha dúvida de que ele tem que comemorar bastante esse resultado. Confirma-se como o único piloto a marcar ponto nas 7 corridas desse ano. E outro que tem que comemorar e bastante é este aí que você está vendo, o Jean Alesi, marcando o primeiro ponto da Prost, o primeiro ponto da equipe Prost, dirigida por Pedro Paulo Diniz. O próprio Pedro também vai ter que comemorar bastante isso. Certamente vai estar muito feliz por essa conquista do Alesi. O Jenson Button vai levando a Benetton também para o final da prova. Ele está na 7ª colocação. Nós temos 10 pilotos na pista, 12, portanto, abandonaram. Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo. 2 Ferrari. Irvine com a Jaguar em terceiro, Villeneuve com a BAR em quarto, Coulthard com a McLaren em quinto. Jean Alesi com a Prost ao sexto, depois o Button com a Benetton em sétimo, Verstappen é o oitavo, Bernold é o nono, os 2 carros da Arrows, e a 10ª colocação do Kimi Raikkonen da Sauber. Aí está o Príncipe Albert, o príncipe herdeiro aqui de Mônaco, filho do Príncipe Ranier, irmão das princesas Stephanie e Caroline. Aí vem o Michael Schumacher. Ele vem para completar mais um grande prêmio como vencedor. Schumacher, que acabou tendo um fim de semana. O que aconteceu aí com o David Coulthard? Só passou em cima da zebra, ia perdendo a linha chicane. O Coulthard podia até estar diminuindo o seu ritmo, que continua virando na casa de 20,6, que ele não alcança o Villeneuve de jeito nenhum. Só que ele não diminui para não desconcentrar, né? Um piloto que fez a corrida toda assim nessa, máximo de concentração, ele quer levar o carro até o fim assim. Lá vai o Schumacher. Esse é o GP de número 643 da Ferrari. E a Ferrari vai conquistando mais uma vitória. A Ferrari vai conquistando a sua vitória de número 139 na história da Fórmula 1. Michael Schumacher, o grande piloto da atualidade. Michael Schumacher, que é a fera que lidera o campeonato mundial, vai chegando a sua vitória de número 48. Está se aproximando do Alain Prost. O Prost tem 51 vitórias. É o piloto que mais venceu na história da Fórmula 1. O francês tetracampeão mundial Alain Prost ganhou 51 vezes. O Schumacher vai completando este grande prêmio de Mônaco na frente e chegando a 48 vitórias em 152 GPs. Vai conquistar sua 5ª vitória em Mônaco. Vai se igualar ao Mr. Mônaco Gran Rio. Foi Schumacher com o Rubinho perto dele. O Rubinho chegou. O Schumacher cruza. O Rubinho perto dele. Dobradinha Ferrari em Mônaco. O alemão Michael Schumacher em primeiro. O brasileiro Rubens Barrichello em segundo. Aí vem Ed Irvine para conquistar os primeiros pontos da Jaguar na temporada 2001. 4 pontos para a Jaguar. Lugar de honra na hora da premiação com a família real. O irlandês Ed Irvine, que foi companheiro do Barrichello na Jordan, que foi companheiro do Schumacher na Ferrari, cruza na 3ª posição. O quarto é Jacques Villeneuve com a BAR. Em quinto, David Coulthard com a McLaren. Depois de todo o sufoco, todo o suor, fatura 2 pontos, David Coulthard com a McLaren. Na 6ª posição, Jean Alesi, faturando o primeiro ponto da equipe Prost do ano. A equipe que é também, além de ser do Alain Prost, tem como sócio o brasileiro Pedro Paulo Diniz. Completaram também Jenson Button em 7º, Jos Verstappen em 8º, Henrique Bernold em 9º, Kimi Raikkonen em 10º, Jean Todt está aliviado e a Ferrari vence. Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo, Irvine em terceiro, Villeneuve em quarto, Coulthard em quinto, Alesi em sexto. Aí a princesa Caroline, o príncipe Ranier e o príncipe Albert, os representantes da família real de Mônaco no grande prêmio do ano 2001. Daqui a pouquinho a gente volta com a festa no pódio, com as presenças do Schumacher, do Rubens Barrichello, que está de novo ali
14 vezes já chegou ao pódio pilotando uma Ferrari. Voltamos já, fique ligado, Globo, a gente se vê por aqui. Você ligado na Globo, estamos de volta com imagens ao vivo aqui de Mônaco. A Ferrari vai a 76 pontos no Mundial de Construtores, a McLaren fica com 44, Williams 18, Jordan 13, BAR 12, Sauber 12, são as 6 primeiras colocadas no Campeonato Mundial de Construtores. Aí está a família real, o príncipe Ranier, ao lado dele o príncipe Albert, o príncipe herdeiro de Mônaco, os dois cumprimentando Michael Schumacher, que vai a 52 pontos. O Barrichello também sendo cumprimentado pelo príncipe Ranier e pelo príncipe herdeiro. O Schumacher vai a 52 pontos, está com 40 o Coulthard, são 12 pontos de vantagem agora e 24 o Barrichello na terceira posição. E aí estão os 3 líderes da prova, o vencedor Michael Schumacher, o segundo colocado Rubens Barrichello, o terceiro Ed Irvine e aí a princesa Caroline de Mônaco. Reginaldo Leme. A familiaridade ali do Schumacher com o príncipe Albert, ali foram companheiros de ataque num jogo de futebol terça-feira. O hino nacional da Alemanha. Ali, o engenheiro Luca Baldisserri, que é engenheiro do Schumacher e que foi engenheiro do Irvine na época que o Irvine corria com o Schumacher na Ferrari. E eles emendaram o hino da Alemanha com o da Itália. Agora já é o hino italiano. Com direito a uma expressão de estranheza do Schumacher, né, na hora da emenda. Um pupurri de hinos nacionais da Alemanha para o Michael Schumacher. 47 vitórias agora. 47 vitórias agora na Fórmula 1. O Schumacher com direito a piscadinha e tudo. E a Ferrari conquistando a sua vitória de número 139 na história da Fórmula 1. Nessa história campeoníssima da Ferrari. Uma corrida que foi muito fácil para a Ferrari, Reginaldo, e que valeu por todo o suor e pelos 2 pontos do Coulthard. E pelo Bernoulli, né? Vale essa vitória para a Ferrari, vale para o Schumacher. O Schumacher sempre merece vencer pelo excelente piloto que ele é e a Ferrari pelo trabalho que faz. Agora, foi das mais fáceis mesmo, em função da falta de sorte da McLaren e até de algum erro aí da equipe. O Coulthard estava irritado na hora da largada, não era à toa. Algum problema no carro que anda falhando insistentemente. E, enfim, o Schumacher tem uma vitória que ele não esperava que fosse tão fácil e abre 12 pontos no campeonato. Para ele, o Schumacher, que já é isso que a gente sabe que é, o melhor piloto do mundo, ainda com uma sorte dessa, o ano dificilmente será de outro piloto. O tricampeão mundial que está tentando ser tetra, que chega a 5 vitórias em Mônaco e se iguala a Gran Rio, fica atrás do Senna, que tem 6 vitórias, vai para 52 pontos no Mundial contra 40 do Coulthard e 24 do Barrichello, os 3 primeiros colocados. Aí a imagem da família real e a festa de Schumacher com Jean Todt, com a equipe Ferrari. Daqui a 15 dias, o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Será que a McLaren volta a encostar? A Ferrari mantém aí toda a sua força na liderança do campeonato? São as emoções da Fórmula 1. Hoje foi apenas a 7ª das 17 etapas do ano. Agora, na sequência, as atrações do esporte espetacular, falando muito das decisões do futebol. Às 3 da tarde, a bola rola. Continue ligado. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2001. Oferecimento Nokia. O mundo todo só fala nele. Banco Real, o banco da sua vida.